Talvez você tenha chegado nesse vídeo aqui e está pensando, uai, por que que os governos gostam de inflação se inflação é uma coisa ruim? É só o governo brasileiro que gosta? É o governo da Europa ou dos Estados Unidos? É qualquer governo? Bom, qualquer governo gosta de inflação. E por pior que seja a inflação para uma população, o governo ele não está nem aí se é bom ou ruim para você. A inflação é boa para o governo e é por isso que o governo gosta de inflação. Então aqui nesse vídeo eu vou te dar 11 motivos do porquê que o governo gosta de inflação e porquê que a inflação para o governo é boa, mesmo que para a sua população seja muito ruim. Dando mais uma prova a você de que o governo não está nem aí para você, nem aí para o seu dinheiro, nem aí para o seu trabalho, nem aí para o seu tempo. Fala aí, então, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, aqui eu falo majoritariamente sobre finanças, economia e investimentos. Então, se você se interessa por esses temas e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar na sinetinha marota para acompanhar tudo que eu posto por aqui. Eu só posto conteúdo brabo, de altíssima qualidade, gratuito para você e semanalmente. E deixa seu like também, não custa nada para você e para mim vale muito o seu like. Bom, vamos então para o tema do vídeo, dos motivos pelos quais o governo, ou os governos em geral, gostam muito de inflação. Algumas pequenas considerações antes de começar o vídeo. A inflação não é o aumento generalizado dos preços. A inflação é um fenômeno monetário criado pela emissão de moeda pelos bancos centrais que são controlados pelo governo. Já fiz um vídeo sobre inflação. Se você ver esse vídeo, talvez fique bem mais fácil de você entender esse vídeo aqui. Talvez faça muito mais sentido para você, então tá passando aqui no card agora. Vou deixar também na descrição o link do vídeo de inflação. Mas o que importa exclusivamente para você saber para esse vídeo aqui é que a inflação é um problema gerado exclusivamente pelo governo, não pelos comerciantes. E mais uma pimentinha aqui nesse vídeo. Você vê lá que o Banco Central ele tem meta de inflação todo ano, o que parece uma coisa muito bonita, como se ele quisesse controlar a quantidade de inflação naquele ano. Mas como eu já falei aqui que o único culpado da inflação é o próprio governo ao emitir mais moeda, se ele quisesse a inflação seria zero. Então, quando ele colocou uma meta de inflação de 3, 4, 5%, na prática, o que ele está dizendo é que ele tem a intenção de desvalorizar o seu patrimônio naquela moeda, de desvalorizar o seu dinheiro, fruto do seu esforço, em 3, 4, 5% naquele ano. E parece pouco, 2, 3, 4% é muito pouco. Faça essa conta dos juros compostos ao longo de 10, 20, 30 anos. 2, 3, 4% ao ano, quanto do seu patrimônio não desvalorizou ao longo de 10, 20, 30 anos? Bom, o primeiro motivo pelo qual o governo gosta de inflação é para financiar os seus próprios gastos. Como vocês sabem, e vocês que acompanham o meu canal por aqui ou meu Instagram, vocês já entenderam que o governo ele é um péssimo gastador de dinheiro e ele tende a gastar cada vez mais, porque um político que passa 4 anos no poder, ele tem a motivação de sempre querer parecer que está fazendo mais para a população. Só que para um governo fazer mais, já que o governo nada produz, ele apenas realoca recursos, ele precisa tirar recursos de um lugar e colocar em outro. E existem 3 formas do governo gastar dinheiro. A primeira é através de impostos, que você tira dinheiro da população diretamente e naquele momento, e é impopular. A segunda é você emitir título de dívida, mas que também para o governo não é muito interessante, porque ele vai ter que pagar juros sobre aquela dívida. E a terceira, que é a mais fácil, a mais conveniente, é ele emitir mais moeda, ou seja, inflacionar a moeda. Por que é mais conveniente, é mais fácil? Porque naquele momento em que ele faz isso, ninguém está percebendo que a moeda está sendo inflacionada, ninguém está percebendo que está ficando um pouco mais pobre, como percebe com o imposto, porque não é tão direto assim. E as consequências negativas de inflação a gente só vê no futuro. E talvez o político que faz isso, ele nem seja considerado o culpado pela inflação, porque a inflação talvez só apareça alguns anos depois. Então ele consegue custear os seus gastos agora, e as consequências disso virão quando um outro político estiver no poder. E o governo ele sempre tende a gastar mais e mais e mais.
E a inflação é uma forma dele se custear e custear os seus gastos com funcionários, com benefícios, com estrutura, com máquina pública, etc. O segundo motivo pelo qual os governos gostam de inflação é para poder se endividar cada vez mais. Porque é o seguinte, como que funciona a inflação? Se eu tenho um patrimônio hoje de 100 mil reais e eu sou uma pessoa poupadora, no futuro, depois que a moeda é inflacionada, esse meu patrimônio, mesmo sendo os mesmos 100 mil reais, ele vale menos, ele tem um poder de compra menor, porque a moeda foi inflacionada. E o contrário também vale. Se eu tenho uma dívida de 100 mil reais hoje, para eu pagar 100 mil reais hoje, eu preciso de muito mais trabalho, muito mais esforço do que para pagar a mesma dívida de 100 mil reais daqui a 10 anos. Basta você pensar o seguinte, é mais fácil conseguir, por exemplo, 5 mil reais hoje, ou era mais fácil conseguir 5 mil reais há 20 anos atrás, quando o Plano Real surgiu? Antes, com 5 mil reais, você comprava um carro novo, bom. Hoje, com 5 mil reais, você não compra nenhum carro usado. Então você percebe que 5 mil reais hoje tem muito menos valor do que 5 mil reais há vários anos atrás. E o governo, ele é o maior, os governos em geral, na verdade, são os maiores devedores do mundo. Os governos estão sempre se endividando para poder gastar cada vez mais. Quando ele se endivida na moeda a qual ele controla o preço, ao inflacionar a moeda, na prática o que ele está fazendo é diminuindo o tamanho da dívida futura dele. Porque ele se endivida hoje, vamos supor, em 1 milhão de reais, só que esse 1 milhão de reais hoje vale muito mais do que vai valer amanhã, porque amanhã essa moeda vai estar inflacionada pelo próprio governo. É como se ele se endividasse hoje e no futuro ele não tem dinheiro para pagar a dívida, mas o que ele faz? Ele emite mais dinheiro, cria mais moeda e paga essa dívida. Ele acabou de pagar a dívida com dinheiro que não existia antes, já que ele é o detentor da impressora que imprime mais. O terceiro motivo pelo qual o governo adora inflação é para criar uma sensação momentânea e de curto prazo de riqueza. Porque quando você inflaciona a moeda, e existem várias formas de fazer isso, não apenas emitindo dinheiro, você pode, por exemplo, forçar a taxa de juros para baixo, como todos os bancos centrais do mundo estão fazendo agora, de forma que fique mais fácil e mais barato de tomar crédito. E aí todo mundo toma crédito para tudo, para comprar casa, para comprar carro, para fazer uma viagem, para pagar o carnaval. Então todo mundo consegue consumir muitas coisas que necessitaria de uma poupança para consumir, mas como o crédito está baixo, as pessoas conseguem consumir sem ter feito previamente uma poupança. Então a economia gira, a economia roda, a economia tem um pump, só que na verdade boa parte do dinheiro em circulação é dinheiro novo ou é dinheiro tomado de crédito, não é riqueza propriamente dita. E aí o governo ele consegue vender a ideia de que a economia está indo muito bem, está todo mundo rico, com casa, comprando carro, com emprego, as empresas conseguem tomar mais crédito, contratar mais funcionários, mesmo que seja para fazer um trabalho que não gera valor nenhum para a economia. Então o governo, ao inflacionar a moeda, ele cria essa sensação de riqueza momentânea, de forma que ele deixa todo mundo feliz. E as consequências disso virão no futuro. E talvez as consequências negativas da inflação, mais uma vez, não serão atreladas ao político que causou a inflação. Ou seja, o preço será pago no futuro e a benesse de inflacionar a moeda será recebida no presente. Então, para um político é muito interessante fazer isso. E a gente vê, inclusive, essa combinação que os bancos centrais têm feito ao redor do mundo, que é botar a taxa de juros lá embaixo, no chão, perto de zero ou até negativa, e a inflação mais alta que a taxa de juros, de forma que, se você quiser deixar o seu dinheiro guardado, você está pagando por isso, ou seja, você comprar um título de dívida é mais caro do que você gastar o dinheiro agora. Então ele força o consumo para todo mundo gastar o dinheiro agora, de forma que não existe poupança, investimento, etc. Aqui na Áustria, onde eu moro, por exemplo, a taxa de juros para financiamento de imóvel é muito baixa e o preço dos imóveis estão super altos, assim, imóveis pequenos de 30 a 40 metros quadrados, valendo quase 1 milhão de reais se converter a moeda. Tudo isso porque o crédito para comprar imóvel é super barato, todo mundo toma crédito barato, ou seja, paga poucos juros, mas na verdade está pagando caríssimo nos imóveis porque tem muito dinheiro disponível para comprar imóvel. Um quarto motivo pelo qual os governos adoram inflação é porque assim eles conseguem cobrar mais impostos. Mas como isso? É o seguinte, você tem lá a tabela regressiva do imposto de renda, né? Você tem um piso que
A partir desse piso você tem que pagar imposto de renda. Se você recebe anualmente menos do que esse piso, você não precisa pagar. E quanto mais você recebe de renda, isso é em vários países, no Brasil, aqui na Áustria é assim também, quanto mais renda você recebe, maior será a alíquota do seu imposto de renda, podendo chegar até, por exemplo, 27,5%. Só que já tem quanto tempo que essa tabela não é corrigida? Muitos anos, e em vários países, ou seja, a inflação vai aumentando, mas essa tabela não é corrigida. Então basta você ver que, por exemplo, hoje tem muito mais pessoas que recebem anualmente o valor mínimo para poder contribuir do que no passado. E não é que as pessoas hoje estão mais ricas, não, em termos financeiros. É simplesmente porque a moeda foi inflacionada, de forma que as pessoas recebem mais dinheiro. Você precisa de mais dinheiro para pagar por um mesmo serviço, para pagar por um mesmo produto ou o mesmo bem que tem o mesmo valor que tinha no passado. Como a moeda é inflacionada, então as pessoas agora recebem mais em valor absoluto. Não que esse dinheiro valha mais hoje, pelo contrário, o dinheiro vale menos, então como o dinheiro vale menos, as pessoas têm que receber mais dinheiros. Só que ao receber mais dinheiros, como a tabela de imposto de renda não é corrigida, você tem cada vez mais pessoas tendo que pagar imposto de renda, você tem cada vez mais pessoas tendo que pagar a alíquota máxima do imposto de renda. Ou seja, o governo ele mantém uma tabela fixa de alíquota de imposto de renda, só que ele inflaciona a moeda de forma que cada vez mais pessoas serão inclusas nesse grupo que tem que pagar imposto de renda ou no grupo que tem que pagar o máximo da alíquota do imposto de renda, porque ele inflaciona a moeda. Então ele te ferra de dois jeitos. Primeiro que ele tira o poder de compra do seu dinheiro ao inflacionar a moeda, e segundo que ele tira o seu poder de compra indiretamente, porque agora, já que você está recebendo mais dinheiro pelo mesmo trabalho, você agora está dentro do grupo que tem que pagar imposto de renda, sendo que você não estava antes. E você não deveria estar se ele corrigisse a tabela do imposto de renda. Então esse é o quarto motivo, para conseguir cobrar mais imposto de mais pessoas. Um quinto motivo pelo qual os governos adoram a inflação é para poder aumentar os seus próprios salários e benefícios. Você vê que às vezes a gente vê na televisão que os próprios políticos ou os próprios juízes, eles aprovam um aumento de salário para eles próprios. Só que da onde virá o dinheiro que vai pagar esse salário? Como eu já falei aqui, existem três formas de financiar o governo: imposto, ou o governo emite título de dívida, ou o governo emite mais moeda. Uma forma mais conveniente é emitir mais moeda, que vai gerar inflação. Os políticos e os funcionários públicos precisam da inflação para poder aumentar o seu salário. Aí você fala, pô, mas a inflação também vai ser ruim para eles, porque eles vão ter que pagar tudo mais caro. Só que como eles são os primeiros recebedores do dinheiro novo, eles estão mais ricos sem que os preços das coisas estejam refletidos ainda na inflação. Normalmente quem sofre mais com a inflação é o pobre, porque o pobre, o que está mais longe dessa cadeia alimentar de transmissão de dinheiro do governo, ele é o último a receber o dinheiro novo. Quando o dinheiro novo chega na mão dele, já está tudo mais caro. Mas quando o dinheiro novo chega na mão do político, como ele é o primeiro a receber aquele dinheiro novo, advindo na inflação, ele consegue aumentar o seu poder de compra, porque ele agora vai conseguir comprar mais, já que está tudo o mesmo preço, e ele consegue ter mais dinheiro. À medida que aquele dinheiro for circulando, o preço de tudo vai aumentando, e aí a última pessoa, o último grupo a receber aquele dinheiro novo é quem mais vai sofrer com a inflação. E aí, já falando em aumento salarial, eu vou para o sexto motivo pelo qual os governos adoram a inflação. É porque as pessoas também gostam de inflação. Então, um governo que ele inflaciona a moeda, indiretamente, ele traz um pouco de satisfação pessoal e um pouco de felicidade para as pessoas. É contra-intuitivo pensar isso, mas é verdade, porque as pessoas, muitas vezes, elas são limitadas a pensar apenas no curto prazo. O que acontece? Quando a moeda é inflacionada, devem ter reajustes, por exemplo, em salário. Então, a sua empresa talvez ela reajusta o seu salário pela inflação. Na prática, o seu poder de compra não aumentou em nada. Você está recebendo um aumento de um ano para o outro só para compensar a inflação. Você talvez tenha o mesmo poder de compra ou até um pouco menos, porque eu já falei aqui nesse canal que o IPCA ele não mede de fato a inflação, é uma conta errada. Mas muitas pessoas têm um aumento salarial indexado à inflação, elas têm uma satisfação pessoal de estar ganhando um pouco mais, o que não é verdade, porque o poder de compra delas não mudou em nada. Ou, por exemplo, as pessoas têm uma satisfação pessoal em comprar um imóvel e vender mais caro, mas se, por exemplo, você comprou um imóvel de R$200 mil no 94 e vender ele por R$1 milhão hoje, se você olhar lá na calculadora do Banco Central do IPCA ou do IGPM, você vai ver que a inflação
foi maior do que isso, ou seja, você vendeu seu imóvel 5 vezes mais caro, você tem a percepção que você ganhou muito mais dinheiro, que você teve um lucro gigante, você vendeu por 1 milhão, algo que você comprou por 200 mil, você tem uma satisfação pessoal muito grande, achando que você lucrou horrores, que você é o gênio do mercado imobiliário, mas na verdade, se corrigir pela inflação, você perdeu dinheiro, porque o que 1 milhão de reais consegue comprar hoje, que é o valor da venda do seu imóvel, é menor, é um poder de compra menor do que os 200 mil que você tinha quando você decidiu comprar um apartamento em 94. E aí, já falando também, o 7º motivo pelo qual os governos adoram a inflação é para conseguir cobrar mais imposto sobre lucro. E eu vou pegar esse mesmo exemplo do apartamento. Você compra um apartamento em 94 por 200 mil reais, você vende esse apartamento por 1 milhão de reais hoje, em 2021. Então, teoricamente, você teve um lucro absoluto em real de 800 mil reais, certo? Você vendeu por 1 milhão algo que você comprou por 200 mil. Mas eu já expliquei aqui que o ganho real disso, ou seja, o ganho acima da inflação, não existiu. Pelo contrário, você perdeu dinheiro. Porque 1 milhão de reais hoje vale menos do que 200 mil reais valia em 94. Use a calculadora do cidadão do Banco Central que você vai ver o que eu estou falando. Então, apesar de você ter tido um prejuízo na sua venda, se você fizer a conta considerando valores reais, ou seja, considerando a inflação, você teve um prejuízo na sua venda, você vendeu o seu imóvel por um valor menor do que ele valia em 94, mas como houve um ganho nominal, ou seja, não corrigido pela inflação, o governo ele considera que você teve um lucro de 800 mil reais. E como você teve um lucro, você teve um ganho de capital, você é obrigado a declarar esse ganho de capital e você é obrigado a pagar um imposto de renda sobre esse lucro, sendo que na verdade não houve lucro. Um 8º motivo pelo qual o governo adora inflação é para causar nas pessoas uma sensação de que ele é um bom governo, que ele pensa nas pessoas e que ele é um benfeitor, por exemplo, ao aumentar o salário mínimo. Se a gente pega o salário mínimo há alguns anos atrás e compara com o salário mínimo de hoje, em valor nominal absoluto, o salário mínimo aumentou bastante. Só que quando o governo decreta lá no papel que deve ser aumentado o salário mínimo, todo mundo fica muito feliz e pensa, nossa, agora eu vou receber um salário menor, o governo é muito bom, aumentou o salário mínimo, agora eu consigo comprar um pouco mais de coisa. Só que qual é o problema disso? Existem vários gastos do governo que são indexados ao salário mínimo. Por exemplo, salários em geral de funcionários públicos é tipo assim, X vezes o salário mínimo. Então quando o governo decreta que ele vai aumentar o salário mínimo em 100 reais, isso significa que a conta dele também vai aumentar em alguns bilhões de reais. Se ele não tiver dinheiro para pagar isso, o que ele vai fazer? Ele vai emitir mais moeda. E provavelmente é o que acontece. Ele emite mais moeda para poder pagar os gastos que foram criados pelo aumento de salário mínimo. Então, você tem a sensação de que você está ficando mais rico porque você está recebendo um salário mínimo maior, todo mundo comemora, bate palmas, fala, esse governo é muito bom, pensa nos trabalhadores. Só que, na verdade, no médio e longo prazo, esse seu salário mínimo mais alto vai perder poder de compra porque também vai ficar tudo mais caro. Porque para que o governo conseguisse decretar que o seu salário mínimo vai aumentar, ele também teve que aumentar os seus gastos e, consequentemente, teve que inflacionar a moeda. O nono motivo pelo qual o governo gosta de inflação é porque os políticos eles adoram fazer promessas com as quais eles não podem cumprir. Você vê lá nos debates eleitorais ou nas propagandas eleitorais em época de eleição, meu nome é fulano de tal, número 22222, vote em mim, não sei o que, por mais saúde, educação, segurança, não sei o que, eu vou fazer isso, eu vou construir uma creche em cada esquina, eu vou pegar o seu lixo em casa, eu vou dar dinheiro para você todo mês. Tipo assim, ele promete tudo do bom e do melhor para a população, ele não faz ideia como ele vai pagar isso, de onde ele vai tirar esse dinheiro, e aí quando chegar no poder, ele tem que cumprir o que ele falou, teoricamente, se ele tiver algum caráter, só que para cumprir o que ele falou, ele não pensou muito bem na promessa que ele fez, é óbvio que eles nunca fazem isso, e aí ele vai ter que emitir mais moeda para cumprir o que ele prometeu. Só que quando ele aumenta o gasto público, é lógico que eu sei que um vereador, um deputado não tem essa capacidade, mas o que ele tem capacidade é de votar e aprovar uma lei que, por exemplo, obriga, sei lá, uma escola pública a dar 100 reais de mesada para uma criança. Só que para uma escola pública fazer isso, vai ter que botar no orçamento do governo e aí o governo vai ter que emitir mais moeda para poder pagar essa nova conta que o vereador lá criou o projeto e fez todo mundo assinar. Então, como os políticos adoram fazer promessas para conseguir ganhar a eleição, quando chega no poder tem que cumprir a promessa e isso implica
diretamente em colocar mais gastos na conta do Estado, que serão pagos via emissão de moeda, via inflação. Então é por isso que os governos adoram inflação também. Um outro motivo pelo qual os governos adoram inflação é para no final do ano lá mostrar um aumento do PIB. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal muito bom mostrando que PIB não significa riqueza, aumento de PIB não quer dizer riqueza ou melhora da economia, e que o PIB não é uma conta válida para representar a economia de um país ou a melhora da economia de um país. Os governos, ao inflacionar a moeda, como o PIB é basicamente uma conta de soma e subtração, se existe mais dinheiro circulando no mercado, ou seja, se a moeda está mais inflacionada, isso significa que nominalmente, ou seja, sem descontar a inflação, só em valores absolutos, as transações são cada vez maiores e os gastos do governo são cada vez maiores. Inclusive na conta do PIB entra gasto do governo, como eu falei no outro vídeo. Então, se o governo gasta mais ou se a moeda é inflacionada, e quando o governo gasta mais a moeda também é inflacionada, isso respinga no PIB. O PIB é cada vez maior. Mesmo que a economia não esteja melhor, mesmo que a economia esteja pior, o PIB ele tem um aumento quando a moeda é inflacionada. A inflação da moeda ela ajuda a botar a conta do PIB para cima. O gasto do governo ajuda a colocar a conta do PIB para cima. Então o governo ele não está interessado se aquilo é melhor ou pior para a economia. Ele está interessado em que no final do ano lá o jornal publique que no governo tal o PIB aumentou 10% e que aquele governo é muito bom para a economia, mesmo que isto não signifique bulhufas de melhora na economia de nada. E o 11º motivo pelo qual os governos não gostam de inflação é porque os governos, na verdade, também eles odeiam deflação. Então, o que é deflação? É quando o poder de compra da moeda, ao invés de diminuir, como é no caso da inflação, o poder de compra da moeda ele aumenta. Por exemplo, o Bitcoin é uma moeda deflacionária, o ouro é uma moeda deflacionária, porque ouro e Bitcoin são ativos, são moedas escassas. E por que o governo odeia a deflação? Por todos os motivos que eu falei anteriormente, pelos quais o governo odeia a inflação. Quando você tem deflação, talvez o PIB diminua, então o governo não consegue vender a ideia de que o país está ficando mais rico. Quando você tem deflação, você cobra menos imposto, porque vai ter menos gente lucrando com venda de imóvel em valores nominais, vai ter menos gente recebendo mais salários em valores nominais e, consequentemente, menos pessoas entrando na alíquota máxima do imposto de renda ou entrando na alíquota do imposto de renda sequer. Quando existe deflação, o preço de vários ativos, nominalmente, por exemplo, imóveis, carros, terrenos, diminui. Então as pessoas têm uma sensação ruim de que elas estão ficando mais pobres, mesmo que isso não seja verdade. Quando você tem deflação, as dívidas futuras vão ficando cada vez mais caras, ou seja, o governo ele precisa ter mais dinheiro para pagar no futuro uma dívida que ele adquiriu hoje. Enfim, todos os motivos pelos quais eu falei que o governo adora inflação é o motivo pelo qual o governo ele tem pavor à deflação. O governo ele tem a meta de sempre inflacionar a moeda porque ele não pode querer saber de ver a moeda deflacionando. Então é isso aí, galera. Acho que esse vídeo já está ficando muito longo já. Esses aí são os 11 motivos pelos quais eu lembrei aqui que o governo gosta de inflação. Se espremer mais aqui, se eu parar para pensar mais, eu vou acabar achando outros motivos, porque de forma geral a inflação é muito interessante para o governo sempre gasta mais, sempre quer causar sensação de riqueza nas pessoas, etc. Se você imagina mais algum motivo pelo qual o governo adora a inflação, comenta aqui embaixo. Vai contribuir muito para a galera que veio ver esse vídeo aqui e está querendo aprender mais. E o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte: sempre que vocês pensarem com você a seguinte frase: eu acho que o governo deveria fazer isso, nossa, isso aqui é um absurdo, o governo deveria fazer tal coisa. No fundo, o que você está pedindo é para o governo gastar mais dinheiro, para o governo ter mais poder, para o governo diminuir um pouco mais sua liberdade, para o governo querer gastar um pouco mais do seu dinheiro, querer inflacionar um pouco mais a moeda, diminuindo seu patrimônio, seu poder de compra. Então pense sempre duas vezes quando você achar que o governo tem que gastar mais ou fazer mais alguma coisa. No fundo, o que você está pedindo é para o governo inflacionar a moeda, tirar seu poder de compra e tirar sua liberdade, beleza? É o recado que eu deixo para vocês aí, pensem nisso. Muito obrigado se você viu esse vídeo, se você ficou até o final. Se você já me conhecia, valeu por acompanhar o canal. Se você não me conhecia ainda, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like se você achar que eu mereço. Se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos que eu postar por aqui. Eu vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem você acha que tem que saber desse conteúdo. A gente está aqui tentando fazer um Brasil melhor, tentar fazer com que as pessoas tenham uma consciência um pouco melhor financeira e de economia, beleza? Espalhe a palavra, um abraço e tchau!